Paz de Cristo a todos, mais uma live, mais uma pregação aqui no canal Conteúdo Edificante. Deus abençoe grandemente a vossa vida. Uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia, independente do horário que você vai ver essa live, se vai nos acompanhar agora ou se vai ser mais tarde. Então, por isso a saudação. Meus caros, nós vamos dar o prosseguimento e finalizar uma série de pregações que eu fiz no livro de São Mateus, começando por alto e terminando com 2 vídeos. Essa seria a pregação de número 97, de acordo com os títulos ou subtítulos de São Mateus. E nós vamos falar nessa ocasião de Jesus aparece aos seus discípulos na Galileia. Então vamos lá fazer essa última pregação. Jesus então aparece aos discípulos em Galileia. E os 11 discípulos partiram para Galileia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. 11 discípulos porque de fato Judas já tinha tirado a sua própria vida. Então só tinha 11. Partindo foram para Galileia, porque Jesus disse para eles irem quando de fato ele ressuscitou, ou até mesmo antes dele morrer, para eles esperarem lá no monte na Galileia. E quando vieram, adoraram. No entanto, alguns descreram, duvidaram de Jesus, como foi o caso de São Tomé, como a gente já sabe. Ele quis apalpar no Senhor e as suas mãos furadas para dizer que Jesus teria, de fato, ressuscitado. Só assim. E Jesus disse: bem-aventurado é aquele varão que não vê, mas crê. E Tomé precisou ver para crer. E chegando Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então Jesus disse para eles que todo o poder no céu e na terra era lhe otorgado, pelo fato dele agora já estar no corpo glorificado, pelo fato de Deus ter já o exaltado de uma maneira que venha a ser mais elevado, mais sublime do que qualquer outro nome. O nome de Jesus está sobre todos os nomes. O nome de Jesus é mais poderoso que qualquer nome, autoridade, pessoa, etc. E é tanto no céu como na terra. Jesus tem a chave do inferno e da morte. Jesus tem todo o poder. Muitos pensam que Satanás é poderoso, mas o maior é Jesus Cristo. Muitos pensam que os adeptos, os anjos caídos, que fazem aquilo que Satanás quer, são poderosos, mas Jesus é mais poderoso do que eles. O seu sangue já era poderoso, ao ponto do arcanjo Miguel vencer a grande batalha com exatamente o nome do sangue de Jesus. Imagina agora Cristo ressurreto, que ascendeu ou de fato está à destra de Deus Pai. Então todo o poder é lhe dado no céu e na terra, para curar, para salvar, para perdoar, para transformar, para fazer sinais e maravilhas. E disse Jesus: portanto, ide ensinar em todas as nações. É uma incumbência aos discípulos ir e ensinar todas as nações, todos os povos da época, e obviamente que essa mensagem é para todos nós, se estende para geração em geração, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Interessante que esse versículo muitos dizem que foi adulterado pela Igreja Católica, por Constantino, que não estaria Pai, Filho e Espírito Santo no texto original. Mas nós sabemos que isso não procede porque, ainda que não esteja expressamente o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós temos a Trindade já desde o começo, obviamente se manifestando, tanto na criação como no batismo de Jesus, por exemplo. Então tem que fazer dessa forma e ensinar. E também fazer o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. O que Jesus mandou? Amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo. Essa era a doutrina dele quando estava na terra, que era do seu Pai, que lhe tinha enviado.
E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Assim seja. Até a consumação dos séculos. Nós já estamos no século 21. Ainda não se consumiram todos os séculos. Jesus está, obviamente, onde estiver dois ou três reunidos em seu nome, ele está. Porque ele é onipresente, inclusive se você estiver sozinho. É óbvio que ele está. Ali quando se fala de dois ou três estiverem em nome de Jesus, ele está presente, é porque configura testemunha de algum ato de servir ao Senhor, mas não necessariamente que Deus não pode estar ouvindo a oração de uma pessoa que esteja isolada lá numa ilha. É claro que Deus está ouvindo, porque Ele é onisciente, sabe todas as coisas. Pai do Senhor, os irmãos que estão se manifestando. Então, o Romildo Ferreira diz que muitos textos da Bíblia foram alterados pela Igreja Católica, enquanto estava na Roma. Pois é, irmãos, e é esse exatamente o versículo que eu estava falando, versículo 19, né? 19 do capítulo 28 de São Mateus. Não só ele, vários dizem, né? No entanto, ainda que, eu não creio piamente 100%, mas ainda que, vamos acreditar que ele esteja um pouco certo. A Bíblia fala de trindade. Chego a falar lá da questão da trindade para dizer que não é verdade. E daí, então, é assim. Portanto, ide ensinar todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ainda que não esteja aqui registrado, ainda que isso seja adulterado, a gente sabe que a trindade está manifesta. Então, isso pouco importa. Pode ter sido até mesmo algo, entre aspas, adulterado, mas isso não se configura como algo que vai, vamos dizer assim, acabar com a doutrina ou deturpar a palavra do Senhor ou acabar com a coerência de algumas passagens, etc. E outra coisa, né? Muito se fala que o catolicismo, como esteve no seu poder, adulterou, mas a gente tem que analisar que existiam outros que estavam contra o catolicismo romano e que prezavam pela palavra, guardavam também a palavra, tanto na mente e passavam para os outros por via oral, tá? Então, dizer que a Bíblia toda foi adulterada é um equívoco, é um exagero. Inclusive, eu gosto e vejo muito, é o irmão Rodrigo lá, apesar de eu discordar dele na questão do sábado, da Adventista. Ele fala acerca disso muito sabiamente. Ainda que haja alguma adulteração, não altera em nada a essência da existência da Trindade ou a essência do Evangelho da própria palavra do Senhor. Portanto, ide ensinar todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma ordenação. Muitos batizam em nome de Jesus, muitos batizam em nome simplesmente do Pai. O certo seria em nome das três pessoas. Ensinando a guardar todas as coisas. Todas as coisas quais? É obviamente aquilo que Jesus disse. Nada além daquilo que Jesus disse pode ser ensinado. Tem que ser tudo aquilo que Jesus disse. O que Jesus fez? Jesus pegou em si o amor, combateu a hipocrisia dos fariseus, combateu as heresias dos saduceus, dos religiosos da época e, obviamente, trouxe uma nova aliança, sem deixar a essência, sem deixar de cumprir a lei, e criou a igreja. A igreja calcada, ou seja, feita sobre ele mesmo, e que tem que prezar pelo amor. Você ama o próximo como a si mesmo, você não furta, você não rouba, você não adultera com a mulher do seu próximo, você não inveja, você não cumpre as obras da carne. Até Paulo vai esclarecer isso, ou melhor dizendo, dar uma certa clareza acerca de muitas coisas que Jesus deixou de maneira muito sucinta. Se você for só ficar, não amarás a Deus sobre todas as coisas próximas a si mesmo, mas você não entende que venha a ser isso. Eu amo a Deus porque eu gosto de Deus, eu louvo o seu nome, mas espera aí, você tem colocado Deus em primeiro lugar ou outras coisas, ou as coisas dessa vida, ou eu. E por isso é necessário ensinar. Por isso que Jesus disse, ensinando-os a guardar todas essas coisas que eu tenho mandado. Paulo deu essa continuidade, e Paulo foi chamado mais tarde para ser o pregador dos gentios, quando teve encontro no caminho de Damasco.
Nós tivemos ainda Matias, que foi escolhido pela sorte para ser o 12º discípulo apóstolo, e também configurou isso. Ele precisamente tinha essa incumbência, essa missão, bem como os outros discípulos e tantos outros que foram sendo, vamos dizer assim, ganhos por eles através da pregação da palavra e pelo Espírito de Deus que estava sobre eles. Quando de fato desce o Espírito Santo, surge a igreja, portanto, o Espírito de Deus vai continuando, complementando a obra de Jesus, dando direção, dando sabedoria, entendimento, para qual venha a ser a doutrina certa, etc. Muitas coisas Jesus não falou muito claramente. Em Paulo você percebe uma coisa mais clara, né? Principalmente da questão das obras da carne, daquilo que pode ou não pode, daquilo que impede você ir para o reino dos céus. Jesus, certa feita, falou, o que eu recordo agora é que tudo que você fala, o coração está cheio. Seu coração está cheio de imundícia, de prostituição, isso fala o seu coração, né? Falou só dessas coisas, com obras carnais, mas com mais detalhes e minúcias, só mesmo Paulo, Pedro e os outros apóstolos que deram a continuação disso aqui. Então, o que nós devemos fazer como servos do Senhor é cumprir isso. É claro que nem todos foram chamados, por exemplo, para batizar. O próprio apóstolo Paulo disse certa feita que ele não foi chamado para batizar. Ele era um pregador do evangelho, apesar de ter batizado alguns. Cada um tem um chamado, uma vocação, seja para ser diácono, seja para ser presbítero, seja para ser pastor, mas que esses rótulos e essas nomenclaturas não venham fazer com que essas pessoas venham achar-se melhor do que as outras e até achando que tem algum privilégio de Deus, porque isso não é verdade. É apenas rótulo, é apenas nomenclatura. Às vezes eu vejo tantos homens se gabando, exaltando, porque eu sou pastor, porque eu sou presbítero, porque eu sou diácono. Olha, você primeiramente é servo do Senhor. E sem ele você não é nada. Então não fica aí se achando grande coisa, a última bolacha do pacote, porque não é bem assim que funciona. Se nós formos analisar presbítero, o que quer dizer presbítero? Ancião, a pessoa mais experiente, mais idosa. Diácono, aquele que serve, comparado até mesmo como um garçom. Pastor, aquele que apacenta as ovelhas, que nutre-as, que cuida delas. Ainda temos a figura de cooperador, que é um auxiliar a estes. É isso que nós temos. Temos ainda a figura do bispo, que seria semelhante a um presbítero também, ou alguém ligado exatamente à questão que o próprio bispo, aliás, que o próprio presbítero faz, de ungir, de, acho que batizar também. Era isso que nós temos. Vamos ver aqui. Amar a Deus é agradá-lo e admirá-lo para buscar o Espírito que vem o seu ser conduto, sua justiça. Portanto, não estamos debaixo da lei, mas da graça, pois a lei está em nós. Jonathan Ricardo Dias. O meu dom é ser mestre da palavra, amém? Efésios 4:11. Eu sou cooperador. Eu também, quando pertencia ao sistema, era cooperador ou obreiro. Obreiro e cooperador, na maioria das instituições, é a mesma coisa. Mas eu, na realidade, o que eu sou acima de tudo é, de fato, servo. E outra coisa, que eu enxergo à luz do que Jesus falou, que todos nós temos a incumbência como servos de ganhar almas, e para isso todos nós somos praticamente pastores. Devemos apacentar as ovelhas, porque certa feita Jesus disse para Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro disse: sim, mestre, e perguntou Jesus 3 vezes, e Pedro respondeu novamente. É claro que ali Jesus estava falando acerca, né, das 3 vezes que ele negou o próprio Jesus, tocando na ferida. Mas depois Jesus vem e fala dizendo o seguinte: então apacenta minhas ovelhas. Aí muitos dizem: não, mas aquilo só foi para Pedro, porque Pedro foi o primeiro escolhido pelo Senhor para representar os judeus, ganhar as almas dele, ou para o catolicismo é considerado o primeiro papa. Não é verdade. A grande questão é que Pedro era a figura de muitos servos do Senhor.
assim como Paulo e tantos outros. Todos nós temos essa finalidade, esse objetivo. Se nós já, ou devemos ter essa finalidade, esse objetivo, na realidade seria incumbência ou missão. Se nós já sabemos da palavra, conhecemos, temos condições de pregar, tem que falar do amor do Senhor. E tem que, obviamente, nutrir as ovelhas necessitadas. Isso pode ser onde você esteja, seja na sua casa, sua família, no seu trabalho, na sociedade, em qualquer lugar. E Deus não vai ter como uma pessoa sem culpa. Quer dizer, se você tem a oportunidade de falar a verdade, ou falar do amor de Deus e não fala, você está pecando, porque você sabe fazer o bem e não faz. Essa é incumbência para todos. Ó. Ele disse para os seus discípulos. E discípulos era um 12 momento, mas nós sabemos que tinha mais outros discípulos que o Senhor escolheu, aqueles 70, que também, obviamente, teriam essa mesma incumbência. É claro que depois, com o passar dos tempos, houve essas divisões todas de ordem eclesiástica e cada instituição religiosa tem uma maneira de pensar acerca disso, mas o que o Evangelho propõe, sem essa hierarquia toda de uma igreja, de uma instituição, é de fato amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo a si mesmo. Assim fazendo, com toda certeza, está cumprindo aquilo que Jesus falou e com certeza também você está com Jesus e vai estar até o fim da sua vida ou até o arrebatamento, e a igreja vai estar com Jesus até o fim de tudo, até a consumação dos séculos. Vamos ver aqui. Eu já frequentei a igreja, irmão, mas a última experiência não foi lá, porque o pastor pregou heresias como somos escravos de Jesus e que não vivemos mais para Deus como os antigos, sim para nós mesmos. Enfim, tem muitas pessoas que não sabem pregar muito o evangelho e eu, por exemplo, eu tive meu pai na fé, já disse aqui várias vezes, foi missionário Davi Miranda, mas só que eu via, obviamente, pelo curso teólogo, ele ser um incauto, vamos dizer assim, uma pessoa que não teve escolaridade até mesmo, né? Ele aprendeu de maneira autodidata o evangelho, a pregar, pregava na Praça da Sé. Eu via uma série de exageros também, às vezes, no que ele pregava, mas eu respeitava, né? No entanto, discordava de muitas coisas, apesar de ele pregar boa parte daquilo que mandava Jesus do evangelho e até mesmo ter sido meu pai na fé. Agora, o que a gente tem que fazer é, de fato, pautar em Cristo. Lendo a palavra, por exemplo, eu me recordo, eu escutava muito ele, que ele dizia que era para ler a palavra, ler a palavra, ler a palavra. E a gente vai lendo a palavra, vai até mesmo discordando daquele que diz ou manda a gente ler a palavra, porque a gente está fazendo aquilo que o povo de Bereia fazia, povo que é chamado hoje pelos cristãos de povo bereano. É o povo que examina exatamente aquilo que o apóstolo Paulo estava dizendo, para ver se é verdade. A gente também tem que examinar para não ser enganado pelas heresias, falsas doutrinas, etc. Tá? E hoje em dia, o que ocorre? E já faz o que? Uns 4, aliás, fiquei 4 anos na instituição, faz quase 10 anos. 2019, precisamente de janeiro, fará 10 anos que eu estou fora de qualquer instituição. Estou fora. Só que procurando, de fato, cumprir a palavra. E sem muito exagero e sem muita religiosidade. E respeitando quem está lá no sistema, porque eu reconheço que tem muitas pessoas que são de Deus, que estão no sistema, que fazem coisas muito maravilhosas. Apesar também de ter o lado podre. Bem como existe fora gente que não presta, como gente que presta. Né? E Jesus não está preso a uma hierarquia, a um sistema, a um templo e tal. Sei que é bom, até mesmo congregar para ganhar almas, porque a fé, né, não é desse dom. E tem pessoas que precisam ir para um templo para ouvir a palavra, carregar a Bíblia, ler, né, se sentem edificadas e tal. E outras já têm uma fé muito mais forte, mais profunda, que é diferente disso. Sim, com simplicidade e verdade assim receberemos o galadão, verdade. Nosso Pai agora, nossa Pai agora é Abraão, na fé, sim. Nosso Pai na fé é Abraão, exatamente. Jesus disse que os judeus, não pense vós que eu não posso suscitar
daqui, dessas pedras, vários filhos de Abraão, perdão. É o pai na fé, Abraão, mas se a gente também for ficar com o pai na fé, Abraão, ainda que Abraão foi um servo de Deus, a gente pode estar ligado até mesmo com alguma prática do judaísmo. Então, um pouco cuidado com isso também. Quando eu falei, me referi à pessoa que de fato eu considero como um pai na fé, não é por conta de idolatria, é porque eu aprendi ali o evangelho, né? Costuma dizer isso. Assim como Timóteo era filho na fé do apóstolo Paulo, porque Paulo ganhou Timóteo para Jesus, mais ou menos nesse contexto. Mas entendo que Paulo também fala da questão de sermos filhos na fé de Abraão. Mas nosso Senhor Jesus Cristo, obviamente, é isso. Aliás, Jesus é maior do que Abraão, Jesus é maior do que Salomão e Jonas e qualquer outro profeta. Então, meus caros, não, Abraão só é nosso exemplo na fé, só isso, mas nosso é Jesus. Isso, verdade, agora falou certo. O autor e consumador da nossa fé é Jesus Cristo. Só isso. Então olhamos para ele, o alvo é Cristo, nosso mestre. Deus abençoe a todos, aqueles que já deram like, e já já eu volto, encerrando aqui.